O elemento aqui, para ser investigado, é o elemento que, ao se aproximar da experiência, cria todo tipo de confusão. Esse elemento nós temos denominado de mente. É uma outra coisa que eu já coloquei algumas vezes, mas essas colocações, muitas delas passam batido. Passam assim, a gente não consegue perceber. Nós temos dado nome, denominado, de mente, aquilo que também não sabemos o que é. A mente não é uma coisa como uma caneca que você pega pela asinha, ou um livro que você abre. Um livro que você abre. A gente usa a expressão mente. Mente. O que é mente? O que é a mente? A gente não sabe o que é. A gente tem dado nome a esse elemento em nós, que é um elemento que está confuso, desorientado, sobrecarregado de nomes, palavras, ideias, conceitos, teorias, especulando sobre tudo. Esse elemento vive nesse modelo. Esse é o modelo. Carregado, pesado de nomes, de formas de especulações, de comparações, de julgamento, de avaliações. Em você, esse elemento a gente chama de mente. Em nós é a mente. Nós temos em nós um outro elemento chamado intelecto. O intelecto, ele deveria ocupar um lugar muito simples e direto em nós, e não ocupa. O intelecto é para o que exatamente? Para avaliações, comparações, divisão, soma, análise, raciocínio, esse tipo de coisa. Essa mente está associada a esse intelecto e vice-versa. Esse elemento presente em nós, ele é caótico, tanto o intelecto quanto essa assim chamada mente. E nós estamos funcionando assim. Se eu lhe perguntar quanto é 2 mais 2, você tem o conhecimento, a lógica matemática, a experiência de associação de objetos para saber que 2 mais 2 são 4. Para esse objetivo simples, o intelecto é funcional, a mente funciona bem. Então, a mente, ou esse intelecto em nós, esse elemento, ele funciona bem em alguns aspectos. Quando eu lhe pergunto o seu nome, você me diz o seu nome. O seu endereço, você tem também o seu endereço. Isso é parte daquilo que a mente faz bem, que é guardar memórias, experiências passadas, registrar e depois colocar. Mas você tem um modo de operação, de funcionamento, a partir dessa assim chamada mente ou intelecto, que ele está num desserviço para a sua quietude, para a sua paz, para o seu silêncio, para a sua liberdade. Essa é a forma como a memória em nós funciona. Isso é parte desta assim chamada mente, que é esse elemento em nós. Isso é parte desse assim chamado intelecto também presente em nós, a memória. Nós temos uma memória funcional e uma memória disfuncional. A memória funcional nos faz lembrar e, de uma forma lógica, compreender que 2 mais 2 são 4. Isso é uma boa função, uma perfeita função desse elemento chamado mente em nós, que a gente não sabe o que é. Mas a memória disfuncional é aquela memória que faz com que, quando eu olho para você, de imediato vem toda a lembrança da pessoa ruim que você é. O que, para mim, é uma pessoa ruim, nessa consideração que a mente faz, é a consideração de alguém que não me trata como eu espero ser tratado.
Então ele é uma pessoa ruim para mim, me coloca como alguém separado de você, tendo você como inimigo meu. Esse é um exemplo, mas tem 8 milhões de exemplos da disfuncionalidade da mente, desse elemento que nós chamamos de mente. É assim que estamos funcionando. São diversas as formas de sofrimento ocorrendo em cada um de nós, com os seus diversos nomes, como temos dado, em razão de que a mente, o que chamamos de mente, é uma bagunça, é uma confusão, é uma desordem. Ela é a causa de todo o sofrimento para esse mim que ela construiu, para esse eu que se vê como elemento separado dele ou dela, da vida e, pasmem, de mim mesmo. Porque eu não só tenho raiva dos outros, eu tenho raiva de mim. Eu não só fico frustrado com o que as pessoas fazem comigo, eu me sinto frustrado com o modo como me comporto na relação comigo mesma, comigo mesmo, o tempo todo. Então, o que é essa coisa chamada mente? O que é esta coisa chamada memória disfuncional que carrego? É aquilo que eu tenho chamado de memória psicológica. É a que dá base, é a que sustenta a ilusão de alguém presente tendo inimigos e também tendo amigos. Quem é esse elemento aqui? Há uma separação entre esse eu, que eu sou, porque acredito ser, e esse pensamento sobre mim. Há uma separação entre esse pensamento sobre mim e essa mente. Só sei que é o modo como funcionam, tendo memórias, algumas funcionais e outras disfuncionais. Será que há uma separação? O que é que nós estamos juntos fazendo nesses encontros? Tomando ciência do lugar que tem as coisas. Sim, as coisas têm o seu lugar. Você já encontrou livro dentro da sua geladeira? Alguém aqui já encontrou livros dentro da geladeira? Se você um dia encontrar, o seu marido está com algum problema. Ou a sua esposa tá com algum problema muito sério. Você não encontra livros dentro de geladeira. Nem sapato no forno do fogão. Algo muito estranho aconteceu na sua casa. Então, tomar ciência do lugar que cada coisa tem. Porque cada coisa tem o seu lugar. O pensamento tem o seu lugar. Mas qual é o lugar que o pensamento tem em você? Será que é para julgar, comparar, avaliar? Sabemos que ele classifica, ele nomeia, mas além de classificar, nomear, trazer memórias e lembranças práticas, porque essa é a função do pensamento, ou não? O que é o pensamento em nós? O que é o pensamento? O pensamento é uma memória, é uma lembrança, é algo muito prático, funcional. Você lavou o rosto hoje pela manhã, você se lembrou. Esse é o lugar que tem o pensamento. Você escovou os dentes, a lembrança é funcional, porque sem ela você não escova os dentes. Os livros na sua casa estão numa estante e, de fato, a água está dentro da geladeira, ou a água está na estante e os livros estão na geladeira. Então, o pensamento é isso. O pensamento é uma coisa muito simples. O que é o pensamento? Uma memória, uma lembrança, para que as coisas fiquem no lugar onde elas precisam estar. Quando você olha para você
Você se vê como alguém que gosta muito de si mesmo. Mas isso é um pulo para mudar. Então nós vivemos nessa gangorra. Ou a gente se sente muito bem com nós mesmos, ou muito mal com nós próprios. Em baixa autoestima. Esse sentido do eu, desse mim, ele é algo fora do lugar. E quem coloca isso presente na sua experiência de vida é o pensamento. As pessoas perguntam para mim o que é o ego. O ego é um falso centro. Sabe quando você olha para uma roda de bicicleta? Uma roda de bicicleta é o centro, os raios e o aro. O ego em nós é um falso centro. O ego é um falso centro. Ou seja, é como se houvesse uma roda girando a partir de um centro que não existe. Então você está lidando com uma imaginação, com uma ficção, com um imaginário mundo de rotação de uma roda que não existe. A vida do eu, a vida da pessoa, a vida desse mim, desse sentido de alguém, é algo assim. Nós temos esse mim, esse eu, é um falso centro, colocado aqui pelo pensamento. Por essa qualidade de pensamento disfuncional, que é o pensamento que é o resultado da memória psicológica. Assim, quando eu não gosto das pessoas, eu não tenho nenhum problema de fato com elas. O pensamento em mim faz com que elas sejam minhas inimigas, porque o pensamento me dá existência na relação com elas. Como se houvesse uma separação entre a raiva que tenho dele ou dela e a raiva que eu sou. Não há separação entre o inimigo que tenho e o inimigo que eu sou. Esse mim é um inimigo de si mesmo. E por isso ele tem inimigos fora de si. Esse é o movimento da roda. Esse é o movimento desse falso centro. Estamos juntos aqui, gente? Podemos eliminar isso das nossas vidas para uma vida livre desta qualidade de memória psicológica, olhar para ele ou ela sem o passado, porque é o passado o pensamento, é o passado a memória, é o passado a base deste centro, que faz com que a minha vida seja uma confusão, um absurdo de ausência de leveza, de clareza, de inteligência, de suavidade. Nós desconhecemos a verdade da vida livre do passado. É isso que nos dá a ilusão de uma vida aqui e agora, sendo real, com base no pensamento. Não há vida com base no pensamento. Com base no pensamento que você tem é a ilusão de um falso centro e uma identificação da experiência a partir desse ego, desse passado, que é esse elemento que vive de experiências, fazendo amigos e fazendo inimigos. Pode parecer muito estranho o que eu vou dizer aqui para você. Não há amigos, não há inimigos, quando o ego não está. Veja, nós passamos uma vida inteira. Você tem 40 anos, 50, 60, 70, 80 anos. A humanidade está aí há milênios. O cérebro vem evoluindo há milhões de anos, segundo a ciência. Mas a gente acredita que existem amigos no mundo, inimigos também.
como também acreditamos que existem nações separadas, que fulano é brasileiro, o outro é americano, o outro é hindu, o outro... Como acreditamos, são pensamentos criando imaginações. Um homem lá na Ásia sofre da mesma coisa que você sofre na Europa ou na América Latina ou em qualquer lugar do mundo. O ser humano, ele é o ser humano. O que temos em um, temos em todos. Raiva, medo, ciúme, inveja, preocupação, sofrimento. Momentos também de alegria, prazer, satisfação. Todo mundo fica alegre quando ganha presente. A alegria é comum a todos, a tristeza também, o medo também, a raiva também, a inveja também. Se sentir humilhado, traído, enganado, também. A frustração amorosa é a mesma. A decepção com o amor acontece todos os dias. No casamento, tanto aqui quanto lá. Todos descobrem, é só uma questão de tempo, que nada pode lhe fazer feliz e ninguém irá lhe fazer feliz. O pensamento está fora do lugar. É em você. Ele está criando essa confusão toda. O que é ter uma aproximação de si mesmo nesse instante? Para a compreensão da vida como ela acontece. Porque é isso que precisamos. Nós não precisamos do pensamento para dizer como a vida deve ser, ou como ela poderia ser, ou como ela seria. É exatamente porque o pensamento está fazendo isso que a gente está encontrando todo dia livros dentro da geladeira. E sapatos dentro do forno do fogão. Psicologicamente falando, sua cabeça está fora do lugar. É por isso que você não é feliz. Porque você não pode ser feliz. Você não pode ser feliz porque a natureza do eu é ser miserável. É ser conflituoso. É ser inquieto. É estar insatisfeito. Porque essa é a natureza do eu, do mim, da pessoa. Que não é outra coisa a não ser pensamento psicológico. Que é desordeiro, confuso, perturbado, desorientado. O pensamento é uma mentira. O pensamento está mentindo dentro da sua cabeça. Tudo que ele está dizendo, é ele que está dizendo. Não há verdade no pensamento. Porque o pensamento é o passado que não se completou. Ele está dizendo que você tem que casar de novo. Ele está mentindo. Ele está dizendo que você tem que ter mais dinheiro. Ele está mentindo. Que você tem que ter mais. Ele está mentindo. Ele está criando a ambição. Ele está criando a comparação. Você olha para si mesmo a partir do pensamento e se vê diminuído perto de alguém que você vê muito grande. Esse alguém também está fazendo a mesma coisa com uma outra terceira pessoa. O pensamento está mentindo não só para você, mas para todos à sua volta. E toda relação que você tem com a experiência do momento, com base no pensamento, é mentirosa. Porque você não está com a vida como ela acontece, mas está com a ilusão de uma vida acontecendo, como o pensamento está projetando. Tem projetado, está projetando. A verdade daquilo que é você não tem passado. Não tem desamores, nem inimigos. E também não tem amigos. Há uma realidade presente e o seu desafio é não ficar nas palavras aqui. O seu desafio é descobrir o que está não dito no que está sendo dito. O que não é dito no que está sendo dito é que há uma realidade fora. Isso é o não dito. O desconhecido é o não dito. Há uma realidade fora da mente, fora do pensamento. Essa realidade se revela
quando você descobre o que é se aproximar da vida sem o passado, sem a memória psicológica, sem a condição que é a presença do pensamento. Essa forma de aproximação é a verdade da real meditação. De uma forma prática, é a verdade da meditação. Não existe elemento mais importante na vida para ser compreendido, para o descarte desse ilusório elemento que vem sustentando toda essa confusão que falei logo no início da fala, que é esse elemento que desconhecemos, como ele ocorre, como ele acontece, como ele se processa em nós, que é o elemento chamado mente. A compreensão da verdade sobre você é o descarte desse elemento equivocado, chamado de mente. Essa é a mente do eu, é a mente da pessoa, é a mente egóica. A sua mente está condicionada, programada, ela está formatada, ela está seguindo uma forma de acontecer, momento a momento, se repetindo, vez após vez, após vez, após vez. Você está sempre com o mesmo marido, com os mesmos filhos, com a mesma casa. Talvez você diga para mim, mas isso é tão razoável, porque eu teria um novo marido, ou novos filhos, ou uma nova casa. Eu só posso acordar na mesma casa, com o mesmo marido, com os mesmos filhos. Mas é isso que eu estou dizendo para você. Esse é o seu problema. Você tem sempre as mesmas coisas, porque você sempre é a mesma pessoa. O problema não está do lado de fora. O problema está na ilusão de que você existe aí dentro, sendo alguém. Então, o seu olhar, como vem do passado, você não pode estar diante de um marido novo, de filhos novos, de uma casa nova. Você não pode estar diante de si mesma de uma forma nova, porque você se vê sempre como alguém. Esse alguém é alguém que vem do passado, que sempre tem que estar vivendo aquilo que está dentro do que todo mundo conhece, que é o modelo do pensamento, que é essa memória psicológica. O que é o contato com esse instante sem o passado? Uma coisa aqui que a gente pode aprofundar com você é a beleza do encontro com a vida. Talvez você diga, bom, agora eu vou prestar atenção porque ele vai falar sobre a vida, isso me interessa. Só que eu tenho algo para lhe dizer, não há nada como essa sem vida, sem esse encontro seu, sem esse particular encontro com a ilusão dessa particular vida. A ciência da verdade da vida é o encontro seu com essa particular vida do eu. A boa notícia, me parece que é uma boa notícia, não sei para você, é que esse encontro lhe coloca em confronto com a morte. Você não irá ter ciência do que é a vida real. Então, o seu marido será velho, a sua casa será velha, você será velha, seus filhos serão velhos, tudo continuará velho, enquanto você, em uma particular vida, continuar sendo alguém. A verdade da vida, da real vida, só se mostra presente quando a morte deste eu, deste ego, deste passado ocorre. Eu quero ouvir sobre a vida, então escute sobre a morte.
Não há nada para se saber sobre a vida, mas há muito para se saber sobre o fim de tudo que está surgindo aqui e agora, surgindo e desaparecendo. Esse é o encontro com a vida. Não há separação entre a vida e a morte. As pessoas falam de uma vida eterna. A ciência do eterno, a ciência do eterno, desta vida eterna, que é a ciência do divino, é algo presente quando não há mais a continuidade do passado. É na morte que a vida se revela. O Cristo já dizia: ficar em mim, nessa realidade, ele dizia, é passar da morte para a vida. A ciência da real vida divina consiste no fim da continuidade do passado. Portanto, no fim da continuidade dessa memória psicológica e dessa mente que o pensamento conhece e reconhece em você. Há algo presente aqui que não faz parte da mente, que não faz parte da memória, que não faz parte do pensamento, que não faz parte desta particular vida da pessoa, onde ela sempre é a mesma pessoa, se vendo todos os dias no espelho e olhando para o mundo à sua volta a partir desse passado, que ela acredita ser ela, porque o pensamento lhe dá essa crença. O fim do pensamento é a morte. Morrer fisicamente não é o ponto. O ponto é a ciência da vida. Quando a ciência da vida é irrelevante, a presença ou a ausência do corpo. As pessoas fazem um escarcéu incrível a respeito dessa questão da morte. Há tanto medo do fim da continuidade do passado, do fim desse elemento que se vê todos os dias no espelho, que é o eu, o mim, a pessoa, que nós temos todo tipo de teorias a respeito do pós-morte. A gente não sabe o que é a morte, mas fala do pós-morte. Compreendam isso. O pensamento está imaginando o pós-morte sem qualquer ciência do que é morrer. Enquanto o tolo, seres humanos vivem nessa condição psicológica, nessa condição de mente egóica, isso é tolice. Nessa tolice, a preocupação é com a continuidade do passado. Então falamos do pós-morte, mas sem compreender primeiro o que é a vida. A gente não entra em contato com a vida e quer saber o que é o pós-morte. A gente não entra em contato com a morte, mas está falando do pós-morte. Fazemos isso em razão do medo, que é a presença do pensamento quando ele se assusta com o fim dele próprio. Então há essa preocupação. Não compreendemos que a morte do corpo não é o problema. O problema é a ilusão de alguém, que é esse eu, essa pessoa, que se vê como alguém, com base no pensamento, querendo continuar e sabendo que tudo vai desaparecer. Aí bate o medo. Quando temos o fim do pensamento, temos o fim do medo. Quando o medo termina, nós temos a presença da vida, a presença da realidade. Essa realidade é aquela que está aqui agora, quando aprendemos a morrer psicologicamente para o modelo, que é o modelo do pensamento. O fim dessa mente é o fim desse elemento ilusório. Então o pensamento fica aqui para efeitos práticos, objetivos,
colocando as coisas no lugar que eles precisam estar. É isso que estamos juntos aqui com você, investigando. Ok? Vamos ficar por aqui. Estamos falando do fim do eu, do ego, do fim desse modelo de identidade egóica, no sentido de alguém presente aqui, nesse instante, na vida. Então, a realidade de Deus, da verdade, da felicidade, está aqui e agora.